Em definitivo, de volta com o plenário do Supremo Tribunal Federal e as imagens da entrada dos ministros do STF, na expectativa para o início da sessão da tarde desta quinta-feira. Quarta e quinta abrindo os trabalhos do mês de dezembro no plenário do Supremo Tribunal Federal, encerrando o ano de 2019. Portanto, dentro de instantes, os anúncios relativos à sessão anterior, anúncios gerais também e o pregão do primeiro processo. Acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de dezembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14h25, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário estudantes da Universidade Federal de Fluminense, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Ministro Luiz Fux, lista com um pedido de sustentação oral da relatoria de Vossa Excelência, lista número 1/2019, ação direta de inconstitucionalidade 5003, procedente de Santa Catarina. Encontra-se inscrito pelo requerente o doutor Fernando Filgueiras, procurador do Estado de Santa Catarina. Caso Vossa Excelência possa orientar o eminente procurador, por eventual sustentação ou não, podemos otimizar o tempo, talvez. Se Vossa Excelência, sim, me permite... Como Vossa Excelência fazia no Tribunal Superior Eleitoral. Não, esse é um método fabuloso para a agilização dos trabalhos. Senhor presidente, eu estou conhecendo... Ele está pelo requerente. Requerente, né? Pelo requerente. Então, estou conhecendo a ação, julgando procedente pedido, até esclareço simplesmente do que se trata. São matérias que são reservadas à lei... Procedente. 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 Não faço reformar se impede. Quer? Não, imagina. Estou julgando procedente o pedido, porque se trata de uma lei que exige quórum de lei complementar para matérias que são tratadas por lei ordinária. Então, a exigência é desnecessária. E aí, então, só a ementa para esclarecer aos eminentes pares e ao eminente representante do Ministério Público. A lei complementar com o quanto não goza no ordenamento jurídico nacional de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, porque cada lei complementar e lei ordinária são, assim, exigíveis pela racione matéria, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para aprovação demanda a maioria absoluta. Artigo 69 da Constituição Federal. A criação da reserva de lei complementar, com o fito de mitigar a influência das maiorias parlamentares circunstanciais no processo legislativo referente a determinadas matérias, decorre de juízo de ponderação específica realizado pelo texto constitucional, fruto do sopesamento entre o princípio democrático de um lado e a previsibilidade e confiabilidade necessárias à adequação da normatização de questões de especial relevância econômica, social ou política. A aprovação de leis complementares depende de mobilização parlamentar mais intensa para a criação de maiorias consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, bem como do dispêndio de capital político e institucional que propicie tal articulação. Processo esse que nem sempre será factível ou mesmo desejável para a atividade legislativa ordinária. A ampliação da reserva de lei complementar para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal, ao permitir que legislador estadual crie, por meio de exercício do seu poder constituinte decorrente e derivado, óbices procedimentais, como é o quórum qualificado. Em casos, são inconstitucionais os dispositivos ora impugnados que demandam a edição de lei complementar para o tratamento 1 do regime jurídico único dos servidores estaduais para elaboração de plano de carreira,
da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do regime dos seus servidores, da organização do Sistema Estadual de Educação e do plebiscito do referendo, matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa. Trago à colação a DI 2872, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 1º de agosto de 2011. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido para declarar inconstitucional o artigo 57, parágrafo único, os incisos 4º, 5º, 7º e 8º da Constituição do Estado de Santa Catarina. É como eu proponho o voto. Todos de acordo? De acordo. Então, eu proclamo e ficará registrado a presença na tribuna do Dr. Fernando Filgueiras, procurador do Estado de Santa Catarina. Tá ótimo. A quem agradeço a otimização do tempo da... No momento que Vossa Senhoria pediu a palavra, em tom de leveza, para deixá-la à vontade. Então, imagina, ministro. Conheço bem o humor de Vossa Excelência e sempre bem-vindo. Tá bom. Então, eu proclamo que, por unanimidade, foi conhecida a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo único, incisos 4, 5, 7º e 8º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ministra Rosa Weber, lista 67 de 2019 de Vossa Excelência, com um processo, ação direta de inconstitucionalidade 4545, procedente do Paraná. Aqui há inscritos, tanto pelo requerente, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, quanto pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, doutora Marilda de Paula Silveira, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Passo inicialmente a palavra a Vossa Excelência. Creio que é uma anotação da minha... Não participarei do julgamento. Não participará do julgamento na forma do direito processual o ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Rosa, haverá sustentações? Penso que podemos ir diretamente às sustentações, talvez, Vossa Excelência, fazer um breve resumo. Até porque é um tema bastante conhecido de todos nós. Eu só queria trazer o conhecimento da Corte, mas vejo que está prejudicado, porque ontem houve dia 4 de dezembro, dia 5, então ontem, o ingresso de uma petição da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, representada por seu procurador-geral, noticiando uma série de fatos que estariam a inviabilizar a presença do procurador para efeito de sustentação oral. E aqui ele faz um relato pormenorizado de dificuldades enfrentadas ontem na Assembleia que exigiram uma série de providências que seria, em princípio, uma causa justa para o adiamento. Mas, no final, registra a juntada de subestabelecimento a doutora Marilda, que eu vejo que está presente para a sustentação. Então, parece-me que não há, sem querer desconsiderar as judiciosas razões aqui apresentadas para o adiamento, eu não tenho nenhuma dificuldade, não teria nenhuma dificuldade em adiar, presidente, mas até em homenagem aos procuradores presentes, já que não vai haver prejuízo, eu digo que se trata só, num brevíssimo resumo, de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizado pelo Conselho Federal da OAB, em face do artigo 85, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Paraná, que concedia subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores do Estado, iguais ao recebido por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desde que houvesse o exercício de função em caráter permanente e que não tivesse ele sofrido suspensão dos direitos políticos. A defesa da OAB é no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo, nós julgamos vários, e a peculiaridade... Há vários precedentes. Que aqui, sim, seria assim um julgamento praticamente idêntico, mas aqui houve uma alteração, então o que se pretende, se insiste, e daí o pedido do procurador da Assembleia Legislativa é na perda do objeto.
como o processo já estava pautado, ele veio em várias listas, todos juntos, todos na mesma linha, a meu juízo, parece que não seria caso de perda de objeto. Mas, enfim. A transferência de pensão de governador para a esposa. Né? É isso, aí dá o problema. Vamos ouvir, então, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, senhoras ministras, senhores ministros, eminente procurador-geral da República. Senhor presidente, o Conselho Federal da OAB não vai aqui repisar todos os argumentos que foram colocados na inicial, até para otimizar o tempo da Corte, e apenas chamar a atenção para duas questões. Até 2007, só havia, sobre essa matéria, uma única decisão, valiosa decisão, na ADI 3853, da eminente ministra Carmen Lúcia, e a partir do ajuizamento de diversas ações diretas por parte do Conselho Federal e algumas até pela Procuradoria-Geral da República, em 2018, foram julgados mais de 10 processos sobre essa matéria, consolidando, portanto, o entendimento da Corte sobre a inconstitucionalidade da concessão desse tipo de benefício. O que ocorre, particularmente com relação a esse processo, é que em 2019, portanto, já diante de uma consolidada jurisprudência, a Assembleia Legislativa do Paraná, por iniciativa, salvo engano, do seu governador à época, propôs uma emenda à Constituição do Estado, revogando o dispositivo que concedia esse benefício. A OAB, então, insurgiu-se contra essa disposição, sob o entendimento de que a aprovação de uma emenda constitucional, diante já de uma jurisprudência consolidada a partir de 2018 a respeito da inconstitucionalidade desse benefício, significava, com todo respeito, uma burla ao processo, à jurisdição constitucional desse tribunal, daí porque entende que, nesse caso especificamente, excepcionalmente, há de ser ponderado pelo tribunal a inaplicabilidade da jurisprudência corrente do tribunal a respeito da perda de objeto, especialmente diante dessa singularidade. A proposta de emenda à Constituição foi enviada pelo governador à Assembleia Legislativa no dia 31 de janeiro de 2019. No dia 26 de fevereiro, ela passou a tramitar como uma PEC e, na sequência, então, foi aprovada a emenda constitucional 43, que revogou o dispositivo. Então, essa é a singela consideração que a OAB traz a esse egrégio tribunal, pedindo, portanto, que seja feito um temperamento na jurisprudência da Corte a respeito da inaplicabilidade da perda de objeto, diante dessa situação que, com todo respeito a nosso sentir, configura uma manobra do Poder Legislativo diante da jurisprudência consolidada do Tribunal. Eram essas palavras, senhor presidente. Agradeço a atenção e é isso. Muito obrigado. Agradeço, doutor Oswaldo Pinheiro. E agora passo a palavra pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, doutora Marilda de Paula Silveira. Excelentíssima senhora ministra relatora, digno representante do Ministério Público, demais ministros, a Assembleia se assoma à tribuna não para discutir a constitucionalidade da norma, mas para destacar dois pontos. O primeiro, com relação à suposta perda de objeto. A OAB insiste na perda de objeto e faz uma imputação muito grave à Assembleia Legislativa, porque ela imputa à Assembleia Legislativa uma pretensão de burlar a jurisdição constitucional. E isso, com todo respeito à OAB, não é verdade. O que aconteceu? Essa ação foi ajuizada em 2011 e está conclusa para julgamento desde dezembro de 2017. Mas acontece que o governo do Estado mudou e o governador, que está no seu primeiro mandato, em janeiro, foi o primeiro ato do governador, ele encaminhou um projeto de emenda constitucional para poder modificar esse dispositivo e revogar esse dispositivo da Constituição. Nem se cogitava do julgamento dessa ADI. Estava concluído para julgamento, sem nenhuma perspectiva, sem encaminhamento de julgamento. Como é normal, as ADIs demoram mesmo, sem nenhum juízo de valor a esse respeito. Quando o processo, o trâmite legislativo começou em janeiro, aí sim o processo foi pautado para julgamento em fevereiro. O processo legislativo já tinha se iniciado, veja. Esse processo foi pautado para julgamento juntamente com a ADI do Estado do Piauí.
E a ADI do Estado do Piauí só foi julgada em agosto também, como essa agora que está sendo julgada em dezembro. A emenda constitucional foi aprovada em maio. Ainda que não houvesse acontecido nada nesse processo, como não aconteceu no Estado do Piauí, ele poderia ter sido julgado antes, depois, aliás, da aprovação da emenda constitucional. Então, veja, a norma não é mais vigente. E não é mais vigente, não é por uma burla da Assembleia Legislativa. Ela não é mais vigente por uma emenda constitucional que tramitou regularmente, seguindo o processo legislativo, por iniciativa de um governador novo e por um processo legislativo que, em medida nenhuma, alterou no trâmite do julgamento desse processo. E isso não aconteceu aqui nessa Corte, só neste caso. A Assembleia Legislativa poderia citar outros casos que dizem respeito a ADIs com perda de objeto, mas a gente selecionou os casos que dizem respeito exclusivamente ao julgamento de ADIs contra essas leis que previam emendas constitucionais, que previam as pensões de ex-governadores. E são 6 casos. Um caso de Rondônia, julgado por quase todos os ministros do plenário, de relatoria do ministro Fachin, que é a DI 4575, foi julgada pela ministra Carmen, pelo ministro Celso de Mello, pelo ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, pela ministra Rosa e pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Declarando a perda de objeto, a OAB agravou nesse caso, alegando os mesmos fundamentos. E o ministro Fachin afastou esses fundamentos da OAB, justamente no sentido de que a manutenção dos efeitos concretos não é suficiente, que a tramitação do processo legislativo regular não impede que isso não afeta o julgamento da Corte. Se a lei foi alterada na data do julgamento, não há mais objeto a ser julgado na ADI. Mas, além desses casos, tem também as ADIs, que são idênticas. 3861 de Santa Catarina, 4553 do DF, 4575, eu disse, de Rondônia, 45747 do Amazonas e 1461 do Amapá. O ministro Fachin relata e esclarece que casos excepcionalíssimos, como leis de efeitos transitórios, cujos efeitos ainda estão em curso, são exceções a esse caso de perda de objeto, mas isso não acontece aqui nessa hipótese. É por essa razão que a Assembleia Legislativa, então, com essa imputação de que teria fraudado o julgamento da Corte, para, então, desviar a jurisdição constitucional, é que vem insistir no seu pedido de perda de objeto. Mas vamos supor que, então, por argumento, esse argumento seja superado, a Assembleia gostaria de insistir exclusivamente no pedido de estabelecimento de uma regra de transição. Não só com base na segurança jurídica, mas com base no critério de humanidade. As pessoas que recebem essa aposentadoria, que não são só aposentadoria, também são pensões, e são pessoas que recebem pensão desde 1987, vou citar 3 casos que são os mais dramáticos, é o do Paulo Pimentel, com 91 anos, do Emílio Gomes, com 94 anos, e da Arlete Richa, com 80 anos. O que essas pessoas vão fazer? Começar a trabalhar a partir de agora, ou voltar ao trabalho a partir de agora, porque o Estado falhou no controle dos atos ou legislativos ou administrativos. Seria uma forma de transferir para o administrado um ônus de controle, considerando que o Estado tem a prerrogativa de legitimidade dos atos administrativos. E não é só uma discussão que diz respeito ao artigo 54. Com todo respeito a essa Corte, a Assembleia não desconhece que essa matéria foi discutida nas outras ADIs e que veio a esse plenário uma discussão do artigo 54 da Lei de Procedimento Administrativo. Mas esses casos não dizem respeito à Lei de Procedimento Administrativo. Elas dizem respeito a um regime de transição no controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade pressupõe uma inconstitucionalidade mesmo, como é o caso, por mais absurda que seja. Mas é uma inconstitucionalidade que vem de uma norma de 1989, que incutiu nessas pessoas uma expectativa de direito durante 30 anos. A senhora Arlete recebe uma pensão do governador que recebia aposentadoria desde 1987, anterior à Constituição. E ela confiou no Estado como
salientou o próprio advogado que me antecedeu na tribuna, essas ADIs começaram a ser julgadas, esse caso teve um primeiro julgamento em 2007, muito depois do recebimento dessas pensões. Se há um caso em que seja preciso o debate sobre o regime de transição, é esse, a partir dos critérios de cognoscibilidade, de calculabilidade mínima para o administrado, que pauta a expectativa da sua vida nas ações do Estado. Eles não tinham o que fazer. Eles vivem a partir destes vencimentos. E é por essas razões que, mesmo ciente da jurisprudência da Corte, mesmo sabendo que esses temas foram discutidos, é que a Assembleia vem a essa tribuna pedir ou a manutenção da jurisprudência com a perda de objeto, ou o debate que se estabeleça no regime de transição, ou que esse debate seja feito nos casos concretos, ações cautelares, ações populares ajuizadas nesses casos, e há uma DPF ajuizada no estado do Amazonas e da Bahia, em que se discute os efeitos concretos também dessas leis, especificamente para as pensões. É por essas razões, então, que a Assembleia insiste na perda de objeto e no regime de transição. Muito obrigada. Agradeço, doutora Marilda Silveira. Devolvo a palavra à relatora, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, só para que todos tenham bem presente o teor da norma impugnada, e todos estão de acordo que pelo que depreendo das sustentações orais, de que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há dúvida que se trata de uma norma inconstitucional. O que diz? O artigo 85 do parágrafo 5º da Constituição do Estado do Paraná. Cessada a investidura no cargo de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus, a título de representação, e desde que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, ao subsídio mensal e vitalício igual ao vencimento do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. A legislação infraconstitucional paranaense, por sua vez, aqui eu estou lendo a Lei 16.656, também impugnada, dizia: dispõe que as viúvas dos governadores do Estado do Paraná passam a perceber pensão por morte nos termos que especifica. E há uma segunda lei, 13.426, de 2002, que dispõe especificamente sobre o valor das pensões das viúvas, né, fixando percentuais. Então, partindo do princípio de que a jurisprudência é pacífica ao julgamento de inúmeras ADIs com relação a outros estados, exatamente contra dispositivos com esse teor, eu me dispenso, a não ser que Vossas Excelências queiram que eu aqui expresse toda uma fundamentação, de trazer os meus argumentos no sentido da inconstitucionalidade da norma. Então, cinjo-me à questão na qual insiste a Assembleia, e agora pelas razões repisadas da tribuna, quanto à perda de objeto, né? Não tenho dúvida também que firme a nossa jurisprudência no sentido de que, uma vez revogada a lei, nós terminamos decretando a perda de objeto. Ocorre que, desde que temos entendido assim, que tenha havido um pedido, que o processo não esteja ainda liberado para pauta, que não tenha havido um julgamento, com todo respeito ao eventual precedente num outro sentido, mas a nossa jurisprudência, eu vou trazendo no voto, é muito firme a esse respeito. E eu oriento o meu voto nesta linha, dizendo que, embora... aqui até vou citar para Vossas Excelências, né? Aqui, ó. Exatamente os meus precedentes. Que nesse caso, eu verifico a presença de circunstâncias aptas a afastar a prejudicialidade da ação por perda superveniente de objeto, ou seja, a proclamar, no caso, o prejuízo, tendo em vista que, não obstante a revogação expressa do parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição do Estado do Paraná, a ação direta foi ajuizada, digo eu, em 2011, como também já se referiu, foi liberada em 2017, foi incluída em pauta, juntamente com
um grupo de 4 ou 5 ADIs também, sob a minha relatoria, e aí, senhor presidente, inclusive para julgamento em lista. E depois disso, pelas razões que já foram até apontadas da tribuna, a rigor demorou um pouquinho a revogação. E não há, né, no ato revogador, qualquer regra acerca dos efeitos produzidos pela norma constitucional no seu período de vigência. E aqui está se pedindo justamente até um período de transição. Garantiu-se apenas a mudança do ordenamento jurídico paranaense para situações futuras, fato jurídico que pode implicar diversos desdobramentos de atos inconstitucionais pretéritos. Esse quadro normativo, resultado da revogação do ato normativo, em momento posterior à liberação do feito para julgamento e considerados os precedentes acerca da matéria, justificam, a meu juízo, a não aplicação dos precedentes judiciais referentes a que se assente o prejuízo da ação por perda superveniente do objeto. Assim, e é interessante, até estive pensando, ministro-presidente, por que este terminou ficando? É porque havia pedido para trás, porque eles vieram todos juntos em listas, porque já tínhamos precedentes do plenário na mesma linha. É porque havia pedido de sustentação oral. Então, pela nossa sistemática de julgamento, eles foram submetidos ao exame do plenário em momentos diferentes e este ficou, só ele, isoladamente para trás. Por isso, senhor presidente, pedindo todas as vênias, a mim parece que nada dispondo a lei revogadora e considerados todos os precedentes num sentido diverso, ou seja, não fez esse plenário, não estabeleceu qualquer regra de transição, seguramente os beneficiados também por essa pensão, digamos assim, nos outros estados também enfrentaram dificuldades. Então, não me parece, até por uma questão de isonomia, por um julgamento idêntico para todos os processos, que se possa estabelecer com maior respeito, seja o regime de transição, seja um equacionamento diverso. Em última análise, o que está se pretendendo é uma modulação de efeitos. E eu, por isso... Ministro, posso só fazer uma dúvida? O que justificava o pagamento era o parágrafo 5º do artigo 85. Sim. Foi revogado, mas os pagamentos não foram revogados. Não. Está produzindo efeitos a lei. Revogação fantasma. Então. Eu fico preocupada com o tratamento, né? Antes do ano, mas é. Sim, porque revogado deveria imediatamente ter sido revogado os pagamentos e o efeito, obviamente, da revogação seria a não devolução do que foi recebido. Se resolveria e daria segurança jurídica. Agora, revogado somente para extinguir a ação, realmente, como Vossa Excelência colocou aqui, é uma fraude jurídica. Então, senhor presidente, eu trago o mesmo dispositivo que trouxe nos outros processos, todos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar, no caso específico, a inconstitucionalidade deste artigo 85, parágrafo 5º, né? Por arrastamento, declaro a inconstitucionalidade dessas duas leis a que me referi, ambas do Estado e do Paraná. Tenho por prejudicado o julgamento do agravo regimental, com pedido de reconsideração que foi interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, antes de tudo, por óbvio, afasto a arguição de perda de objeto. Nós temos, ministra Rosa, alguma notícia de quantas viúvas recebem esse valor? Eu não tenho Não notícia. tem, né? A advogada tribuna, poderia esclarecer? foram invocados, que são situações que também me sensibilizam, claro, não tenho a menor dúvida, Pois mas são pessoas Pois não. de avançada Senhor idade. presidente, se me permite, está nos autos, são 9 beneficiários 9 das pensões. senhoras. Entre familiares dos ex-governadores. Tá bem. São familiares, não? Vou colher os votos individualmente. Eu, quando houve julgamento de precedente deste caso, eu fiquei vencido. Estou vencido. Eu fiquei vencido e tenho ressalvado entendimento,
mas citei exatamente o ex-presidente dos Estados Unidos, que depois que deixou a presidência ainda viveu 23 anos, o Truman, que comandou o acordo de Bretton Woods, que conduziu o projeto Manhattan, não vou lembrar no que sucedeu o projeto Manhattan, e que, quando deixou a presidência dos Estados Unidos, sobreviveu durante 23 anos com uma pensão de $145, porque ele tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial. Foi a partir da situação de Truman que o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou a pensão para ex-presidentes da República. Porque se trata de uma proteção institucional. Ele foi morar na chácara da sogra, porque ele não tinha propriedades, e sobreviveu até o fim da vida com $145 de pensão. Uma pessoa que comandou a vitória final na Segunda Guerra Mundial. Eu lembrei isso no julgamento que eu fiquei vencido. E faço esse registro novamente. Porque realmente, e aqui há pensões que vêm do regime anterior à Constituição de 88 que não podem ser atingidos. Até porque o regime constitucional anterior a 88 previa a possibilidade dos estados instituírem estas possibilidades de benefícios. Mas, evidentemente, que aqui a declaração atinge, a partir da Constituição do Estado do Paraná, atualmente em vigor. Só faço esse registro, ainda não estou a votar, vou colher os votos. Ministro Alexandre de Moraes, como vota? Presidente, eu até pegando o gancho de Vossa Excelência, realmente, a questão dos Estados Unidos, com todo respeito a quem pense contrário, é bem diferente da nossa pelo seguinte, lá há uma cláusula específica de que ninguém, exatamente o primeiro presidente da história que, a partir do qual passou a valer essa emenda, foi o presidente Truman. Ele recusou depois a pensão. Ele recusou. Foi aprovada e ele recusou. Porque ele foi o primeiro presidente da história que passou a valer a vedação a poder ser presidente dos Estados Unidos por mais de 2 vezes. Até o presidente Roosevelt não havia essa vedação, apesar de uma tradição, tanto que o presidente Roosevelt foi 4 mandatos, não tendo terminado o segundo. Com a alteração constitucional nos Estados Unidos, o presidente que por 2 mandatos foi presidente não poderia ser mais candidato a presidente. E a tradição também deles jamais seria candidato a nenhum outro cargo público. Por isso o Congresso aprovou, na sequência dessa emenda constitucional, a lei dizendo, já que vai se retirar da vida pública, terá direito a uma pensão. Não que os presidentes modernos, mais modernos dos Estados Unidos, precisem disso, porque cada um que sai escreve um livro e ganha 100 milhões de dólares. Quando eu votei nesse precedente, eu realmente fiquei vencido, mas estabelecendo, desde que não tenha outra fonte de renda, desde que não ocupe outros cargos públicos. Quando eu votei trazendo o modelo dos Estados Unidos, eu observei essas questões que Vossa Excelência pertinentemente traz nesse momento do debate, exatamente colocando em mesa exatamente que era para aquelas circunstâncias, realmente daquelas pessoas ou familiares com direito à pensão que não tivesse outra condição de sobrevivência, pelo que a pessoa que ocupou determinado cargo público de alta relevância necessitava daquele auxílio. Não, presidente... Sem necessidade, evidentemente, que não há que se falar em direito à pensão. Foi o meu voto, só para relembrar o meu voto naquela oportunidade. Presidente, se me permite... Por favor, ministro. Me permite, ministro Alexandre, só para registrar que eu não trouxe essa proposta porque essa não foi a compreensão da Corte em nenhum Sim, eu fiquei vencido, desses reiterados precedentes. Então, esse aspecto só trouxe como nós julgamos os outros, todos.
Além disso, presidente, ministra Rosa, a excepcionalidade norte-americana é para uma pessoa que foi chefe de Estado e chefe de governo. O Brasil proliferou isso não só para presidente antes, né, da Constituição de 88, governadores, vários estados para vice-governadores, prefeitos, depois isso passou para presidentes de Assembleia Legislativa. Não, eu comungo com o entendimento da Corte, já pacificado, e com o entendimento da ministra Rosa, que, no caso de governadores e ex-governadores, onde não há nenhum impedimento para a sequência da vida política, não há nenhuma vedação, queira ou não, e acredito que provavelmente, pelo menos de um dos nomes que eu vi, aqui da viúva, um deles continuou na vida política. Então, não há nenhuma vedação ao exercício da vida política. Não me parece, com todas as vênias, as posições contrárias, que seja republicano o pagamento de uma pensão vitalícia nessas hipóteses. Obviamente, a questão da humanidade, a questão da segurança jurídica me parece resolvida pelo fato de os efeitos não serem ex-tunc, retroativos. Ninguém aqui, entendo eu, vai pleitear que todas as viúvas devolvam os valores que receberam nesses 30 anos, 25 anos, 20 anos. Obviamente, pelo menos o meu posicionamento é que os efeitos sejam ex-nunc, mas ex-nunc. Se já receberam todos esses anos, se há um entendimento que é inconstitucional, ao prevalecer o pagamento, então, é melhor que se julgue constitucional. Até porque a norma já foi revogada. Então, presidente, indo vênia, Vossa Excelência, as posições em contrário, eu acompanho integralmente a ministra Rosa, do efeitos ex-nunc. Obviamente, nenhuma devolução deve ser feita, até em virtude do caráter alimentar dessa pensão. E só, ministra Rosa, faria uma observação, porque me parece que o objeto da ação é do parágrafo 5º do artigo 85. Então, não seria... Afastamento. Não, sim, mas Vossa Excelência julgou parcialmente procedente na emenda. Não seria procedente? Totalmente procedente? Não, é parcialmente. Tem alguma coisa aqui. Eu só fiquei com essa dúvida. Eu excluí um artigo segundo. Eu excluí um artigo que, a rigor, não diz nada. Não está eivado de inconstitucionalidade. Então, acompanhe Vossa Excelência. É que um dos diplomas em que se pede a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento é constituído por 2 dispositivos, e um não tem absolutamente nada a ver com essa pensão. Por isso é que ele é parcialmente procedente. Acompanhe. Ministro Alexandre de Moraes acompanha. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota? Eu estava tentando localizar aqui uma crônica que li há um tempo atrás do ex-deputado, professor Marcelo Cerqueira, para me relembrar, em que 2 pessoas ficam confinadas num lugar, um é antissemita, e durante uma conversa fala abaixo os judeus, e aí o outro fala isso, e abaixo os ciclistas. Aí ele pergunta, mas por que os ciclistas? Por que os judeus? Por que os governadores e não os pedreiros, os bombeiros? Eu acho que as pessoas devem ter direito à remuneração pelo trabalho ou à remuneração proveniente do benefício previdenciário quando tem um contribuído. Tem uma certa dificuldade de entender qual seria o fundamento lógico, filosófico, jurídico de se dar aos governadores um tratamento diferenciado. Eu, se tivesse que escolher alguém, talvez escolhesse pessoas que trabalhem em condições de insalubridade. Portanto, eu acho que isso é uma, com todo respeito, e vênia a quem pensa diferente, é uma vertente ainda patrimonialista do Estado brasileiro, uma apropriação privada para quem eu acho que já tem um regime privilegiado. De modo que eu me filio ao entendimento, e o que acho que tem predominado aqui
de que, sim, o governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse descrime favorável mereça reconhecimento. Então, eu entendo, respeito, mas acho que viola o princípio republicano, de modo que eu estou acompanhando a relatora. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço à Corte, nos representantes do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, eu me recordo que no STJ nós julgamos uma causa em que as leis que regulavam a atividade escolar eram claras no sentido de que, se os pais não pagassem a escola, a criança deveria ser alijada do curso um mês após notificados os pais e inadimplentes reiterados. Naquela oportunidade, nós entendemos que hoje há direitos fundamentais que emergem da Constituição, não só derivados de regras, mas também de princípios. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não perpassava pelo princípio da razoabilidade, ainda que seja pela sua conotação negativa, a gente sabe o que não é razoável, que se tirar a sua criança do colégio antes do encerramento daquele semestre do ano letivo. E aí a lei era clara e nós entendemos que, à luz das razões eleitas pelos valores morais instituídos pela novela Constituição de 88, pós-positivista, considerando que no mundo se entende que a Constituição brasileira transforma o homem no centro do universo jurídico, ilumina o universo jurídico, nós entendemos que um dos fundamentos da República assenta-se exatamente no respeito à pessoa humana, que foi uma conquista entre lutas e barricadas, vencendo o nazifascismo. Em regra, é isso mesmo, quer dizer, uma pessoa tem que trabalhar para poder receber dos cofres públicos. Mas há casos e casos. Em primeiro lugar, há casos em que as pessoas se dedicaram à atividade pública de uma tal maneira que elas depois não têm esperança para exercer absolutamente mais nada. Não têm nem idade. Então, foram sonhos e esperanças que, eventualmente, se elas tiveram, elas não podem mais realizar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto, realmente, da própria dignidade da pessoa humana à luz da Constituição Federal. Essas pensões são pensões necessarium vitae. Então, como é que nós vamos poder fazer justiça, levando em consideração com a senhora de 90 anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque a gente sabe o valor dessas pensões. E os Estados gastam muito e gastam mal. E não são 9 pessoas que vão quebrar o Estado. Eu, sinceramente, já votei assim, aqui, de acordo com a jurisprudência, mas eu me proponho, em razão do meu dever de vigília da minha consciência, de rever esse posicionamento. E começo a revê-lo agora. Entendo que uma pessoa jovem ainda, que tem possibilidade de exercer uma outra atividade, realmente não faz sentido. Tem de trabalhar para receber dos cofres públicos. Agora, pessoas idosas que não têm mais condições de sobrevivência vão perder uma pensão que receberam durante 30 anos. O Estado alimentou essa suposta confiança legítima, essa suposta segurança jurídica. Não se pode, no meu modo de ver, data máxima, ver os entendimentos em contrário, e eu vou passar a rever esses casos. Não se pode, de uma hora para outra, levar uma pessoa a um estado de miserabilidade total. Eu peço todas as vezes. Eu entendo que nós, juízes, devemos promover uma justiça caridosa, uma caridade justa, por isso é que eu estou fazendo esse distinguishing. Agora, quando se trata de pessoas idosas, eu entendo que realmente nós temos de ponderar esses valores. Então, tendo em vista a fidelidade e a lealdade que merecem os advogados, que trouxeram da tribuna dados sobre a faixa etária dessas pessoas, eu peço todas as vezes, senhor presidente, inclusive a ministra Rosa, que é uma pessoa que tem extrema sensibilidade, eu peço venha para exatamente me colocar na situação oposta para julgar improcedente
também estabelecendo essa modulação, né, que estabelecendo a modulação... Ou procedente para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. Ministro Fux, permite só uma dúvida? Não, eu permito, mas eu não vou mudar de ponto de vista. Não, mas não é nem essa a intenção. Mas se julgar improcedente, os futuros governadores continuam tendo pensão. Exatamente. Então, é procedente modulando, não improcedente. Procedente modulando. Mantendo em razão do status quo, daqueles que já recebem, percebem. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Luiz Fux, pelo que acaba de votar. Estou acompanhando a ministra relatora em seu voto. A circunstância, para mim, é de direito constitucional apenas, no sentido de que o artigo 37 da Constituição estabelece que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, observará os princípios da impessoalidade, da legalidade, e não vejo como compatibilizar uma situação que, desde uma das primeiras ações que julgamos aqui, de que fui relatora, 4552, foi tido exatamente como a criação de um privilégio, considerando-se a circunstância de que, por um período, uma pessoa exerce um cargo público e mantém esta condição. Acho que há uma diferença enorme desta situação, entre outras, de direito comparado até, como Vossa Excelência propõe, pelas condições mesmo em que isso se dá no Brasil, e a extensão que até se deu na sequência da Constituição Federal e nas Constituições estaduais. Não vejo embasamento jurídico que pudesse sustentar, daí a configuração da inconstitucionalidade, que, na minha compreensão também, como afirmado pela ministra Rosa Weber, estruturou, subsidiou, fundamentou as decisões anteriores e que eu estou mantendo no sentido, portanto, de julgar procedente, tal como feito pela ministra Rosa Weber. Acompanha a relatora, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho a relatora no que diz respeito à conclusão, mas eu me sensibilizei pelos argumentos do ministro Luiz Fux. Eu creio que a modulação, no caso, se faz necessária, imperativa, considerando que essa pensão vem sendo recebida há mais de 30 anos. E há fundamentos jurídicos para tal, e diria até fundamentos constitucionais para essa modulação. Em primeiro lugar, eu invoco não o princípio da dignidade da pessoa humana, que, claro, esse é o princípio básico, que eu diria o pilar fundamental da Constituição, mas eu invocaria aqui o princípio da segurança jurídica, não é? Porque as pessoas que recebem uma pensão há 30 anos têm a legítima expectativa, na idade provecta em que se encontram, de continuar com esta pensão, sob pena até de perderem os meios de subsistência. E relembraria também que o direito administrativo reconhece inúmeras decisões judiciais, reconhecem a teoria, ou adotam a teoria do fato consumado em matéria de direito administrativo. Quer dizer, essa pensão que é recebida por décadas, de certa maneira, a meu ver, incorporou-se no patrimônio jurídico dessas pessoas assim beneficiadas. Portanto, acompanho a conclusão da eminente ministra Rosa Weber, até porque já votei assim, penso que a pensão daqui para frente não pode mais ser admitida, mas tendo em conta esses argumentos que sucintamente desfiei, e também forte na argumentação do ministro Luiz Fux, eu modulo para que as pessoas que atualmente são beneficiárias dessa pensão continuem podendo recebê-las. É como voto. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes. Presidente, esse tema já foi várias vezes discutido aqui, como Vossa Excelência apontou, e, de fato, suscita essa controvérsia em relação não a eventual direito adquirido, mas a um tema sensível de segurança jurídica. Essas pessoas são 9 e não tiveram direito de defesa nessa ação. E nós temos uma série de casos, a partir do caso da Infraero, em que nós reconhecemos a subsistência
mesmo numa situação ilícita. Ali era um caso de pessoas que foram contratadas sem o devido concurso público, naquela franja, naquele momento em que não se sabia bem se era exigível ou não o concurso público para as empresas públicas, na transição 89-90. E nós reconhecemos nesse caso. Também o ministro Lewandowski fala da questão da teoria do fato consumado, que, de fato, é uma expressão da ideia de segurança jurídica. Eu me lembro que, quando o advogado-geral da União surgiu um debate sobre, Vossa Excelência vai se lembrar também, sobre aquelas pessoas que, não concursadas, eventualmente passaram a integrar quadros da AGU. Sobretudo na chamada advocacia das autarquias e fundações. E isto se deu em algum momento, dentro daqueles atos que se praticavam, e eles passaram a integrar a Advocacia Geral da União por força desta associação. E quando se criou, então, a Procuradoria-Geral Federal, se fez, então, a criação do cargo de Procurador Federal. E veio, então, uma impugnação, dizendo que essas pessoas estavam se beneficiando de um trem da alegria. Eu sempre contrastava, dizendo, não se trata de trem da alegria. Eles, há muitos anos, são funcionários públicos e estavam lá, procurador do INSS, procurador da FUNAI, procurador desta ou daquela autarquia. Universidades, muitas. Eram mais de 100 carreiras. Então, isso não tem nada de trem da alegria. Agora está se mudando o nome. Ao invés de se chamar procurador da autarquia A ou B, chama-se procurador federal. E, portanto, será designado para a autarquia A ou B. Era uma disputa também de caráter corporativo. E aí, eu fui até havia um jantar, um almoço, no Itamaraty, e os jornalistas estavam todos andando atrás desse assunto, o trem da alegria da AGU. Eu dizia, só estamos se mudando a placa, nada mais do que isso. Então, um deles me perguntou, ao encerrar o almoço, na saída, como que isto vai se resolver? E eu me lembrei de uma frase, dita com humor, mas com um certo sarcasmo, que eu ouvi de Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília. Ele censurava fortemente o Mobral, dizendo que não se devia dar atenção à alfabetização dos adultos. E aí ele dizia assim, todo mundo sabe, com a graça que ele sempre sabia fazer, depois se disse que isso também era impróprio, todo mundo sabe que o analfabetismo do adulto só se resolve com a morte. Hoje, muitos pedagogos censuram este entendimento, dizendo que é importante enfrentar o analfabetismo do adulto, porque ele ganha consciência também para educar os seus próprios filhos, tirá-los da condição de analfabetos. Mas eu, então, brinquei com o jornalista dizendo exatamente isto. Dizendo, mas como que isso vai se resolver, dizia um deles. Eu disse, isso é fácil de se resolver. Ele imaginando que eu ia anunciar a impugnação ou, eventualmente, a anulação. Eu disse, a morte vai resolver esse problema. Portanto, com essas considerações, eu estou também acompanhando o voto do ministro Fux. Ministro Marco Aurélio. Presidente, tenho sustentado que não se pode transformar processo subjetivo em objetivo. A recíproca é verdadeira. Aqui é um objetivo virando subjetivo. Não estamos aqui a julgar situações concretas, situações constituídas a partir do que, para mim, surge como inconstitucionalidade útil. Há de saber-se, para se adentrar ao campo do controle concentrado de constitucionalidade, se o ato impugnado está em vigor. É um ato abstrato, normativo, em pleno vigor.
E a ministra relatora apontou que a Constituição do Estado do Paraná foi alterada. E foi alterada para afastar-se o que seria a aposentadoria de governadores, pelo fato de terem exercido simplesmente, sem se cogitar de contribuição previdenciária, pelo fato de terem exercido, né, a governança. E lembraria que são 27 estados, 5.570 prefeitos, prefeituras. O que prevê a Constituição Federal e, no primeiro passo, declara o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade, a não ser que o tribunal esteja disposto a transformar esse processo em subjetivo para perquirir aqueles que foram beneficiados pela previsão do preceito anterior. Um passo, para mim, demasiadamente largo, que não dou. Ao prejuízo da ADIM, questiona-se fraude, vício de consentimento, no que se teria, mediante emenda constitucional, alterado para frustrar a jurisdição, a própria Constituição do Estado, vício de consentimento que gera anulabilidade não se presume, tem que ser demonstrado, e eu não posso presumir, muito menos em relação a um Estado como o Estado do Paraná. E presente um instrumento utilizado para afastar-se do cenário jurídico normativo, né, os proventos reconhecidos antes e também as pensões, quanto aos familiares, reconhecidos antes pela Carta do Estado. Então, de início, assenta o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade. Vencido quanto a essa parte, vou à Constituição Federal e vejo que a aposentadoria, e é disso que se trata, pressupõe servidor, não agente político, como é o governador, e pressupõe também a ocupação de cargo efetivo por esse servidor. Vossa Excelência ressaltou que no regime anterior se poderia cogitar dessa aposentadoria, mas houve uma opção pelos constituintes de 88 em sentido diverso. E não cabe ao Supremo simplesmente reescrever a lei das leis. Então, presidente, num primeiro passo, assenta o prejuízo da ADIM. Em passo seguinte, né, reitero o que sempre se julgou e não vai ser diferente agora em relação ao Estado do Paraná, e considerados aqueles que estão usufruindo indevidamente, sob o ângulo constitucional, do benefício. Não vai ser diferente. Eu reitero a jurisprudência, concluindo no caso, eu estou julgando a Constituição do Estado na redação já suplantada, né? Fica até difícil dizer que é inconstitucional a Constituição hoje em vigor do Estado do Paraná, mas, suplantado o prejuízo, assento a inconstitucionalidade dessa previsão, que não é atual, repito, da Constituição do Estado do Paraná. Senhor presidente, só fazer uma observação, é que, na verdade, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela se adstringe ao território do Paraná. Então, os municípios não têm nenhuma vinculação com essa ação direta de inconstitucionalidade. Vossa Excelência não me atribui
não me atribui a modificação em si, né, do objeto da ação, né? Não, você mencionou os municípios, então eu estou dizendo, eu teria essa porque dá a impressão que eu estou julgando, inclusive, normas que beneficiariam os antigos, os prefeitos já que não exercem cargo na administração. Não é isso, presidente. Votei, mas terminei meu voto, presidente, muito embora, né, não satisfaça o colega ministro Luiz Fux. Nós divergimos pouco, mas temos um pouquinho só de divergir. Não é comum. Não, Vossa Excelência pediu a palavra para atacar o que veiculei. Para dizer da minha preocupação. Por isso é que cada qual, e eu tenho adotado uma disciplina férrea, cada qual deve votar na sua oportunidade. E aqui ninguém convence ninguém, muito menos no grito. Então, presidente, voltando à palavra, eu votei nesse sentido porque entendi que ficaria distrito ao Estado do Paraná. Essa é a primeira observação que eu faria. E, em segundo lugar, quer dizer, nós vamos ter a oportunidade de modular essa decisão eventualmente. Então, Vossa Excelência fixou aí também um dado importantíssimo, que a partir da Constituição de 88 não seria legítima essa concessão. Então, não só o efeito ex nunc, mas também inaplicável a transferência aos cônjuges de aposentadorias após a Constituição de 88. Só para acrescentar o meu voto diante da... Sim, Vossa Excelência reafirma o voto anteriormente proferido. Isso. Eu não havia votado, eu havia feito considerações a respeito do tema. Diante do fato concreto da revogação do dispositivo, eu inicialmente acompanho a posição do ministro Marco Aurélio no sentido da prejudicialidade da ação, porque, na verdade, não há que se fazer mais modulação para o futuro, porque não existe mais possibilidade do atual governador ou de futuros governadores virem, ou pensionistas virem a receber. Ou seja, a ação ela se subjetivou em 9 pessoas que são beneficiárias daquele texto constitucional ou de legislação anterior, porque, pelo que eu ouvi da tribuna, a doutora Marilda, uma das beneficiárias, inclusive, recebe desde 1987, ou seja, anterior à Constituição de 1988, o que, evidentemente, uma declaração de inconstitucionalidade aqui não pode atingir o regime jurídico anterior. Digo isso obter dicto. Pois não, doutora Marilda. A aposentadoria foi em 87 e, após o falecimento dele em 2002, se não me engano, ela passou a receber pensão. Então, advém de 87. E, de toda sorte, então eu voto na primeira parte pelo prejuízo, fico vencido ao lado do ministro Marco Aurélio no prejuízo. Quanto à questão de mérito, ressalvado o meu entendimento pessoal, eu acompanho a eminente relatora, sem prejuízo de que a Assembleia Legislativa ou qualquer parlamento brasileiro legisle a respeito de pensões especiais, porque aqui não é previdência social, é pensão. Existem várias leis, e no voto que eu proferi quando eu fiquei vencido, eu lembrava disso. Por exemplo, a tataraneta de Tiradentes recebe pensão por lei federal. Os familiares de vítimas daquele acidente trágico que houve em Alcântara, quando do lançamento de um satélite, receberam, por lei específica, pensões. Os pracinhas também, não é? Pracinhas. Então, a legislação específica, ou seja... O pessoal da Guerra do Paraguai, descendentes de... Sim. Então, a Assembleia Legislativa do Paraná, dentre esses 9 beneficiários, independentemente da nossa decisão, poderá, eventualmente, fazer lei específica para essas pessoas. Eu estou falando isso como um obter dicto, não é posição da Corte. Ou seja, presidente, Vossa Excelência me permite? Uma opinião pessoal minha. Né? Não sei, Vossa Excelência está trazendo um ponto relevante. Não se trata de aposentadoria estrito sensu. Que depende Na verdade, de é uma contribuição. benesse que o Estado outorga a algum particular, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao próprio Estado. Ou Estado genericamente compreendido, o Estado membro da Federação. Presidente, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência me concedeu de fazer uso da palavra, eu gostaria de
que observar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, aquelas verbas recebidas de boa-fé não terão que ser restituídas, independentemente do resultado do nosso julgamento. Eu penso que isso nós podemos explicitar depois da proclamação do resultado inicial. Então, eu voto pelo prejuízo, vencido no prejuízo, pelos votos já proferidos, eu acompanho a eminente relatora. E depois eu colocaria em discussão, após essa proclamação, eventual modulação ou efeitos. Então, eu proclamo inicialmente, sem encerrar o julgamento desse feito, que, por maioria, foi rejeitado o pedido de prejuízo da ação, nos termos do voto da relatora, vencidos, neste ponto, o ministro Marco Aurélio e o ministro presidente Dias Toffoli. Julgaram, por unanimidade, procedente a ação, parcialmente procedente, a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 85, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Paraná, e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei 16.656 de 2010 do artigo 1º da Lei 13.246 de 2002, ambas do Estado do Paraná. Agora, eu colocaria em discussão os efeitos relativos. Não participou do julgamento o ministro Luiz Edson Fachin. Pedir a Vossa Excelência para anotar a suspeição. Já fica constando da ata. Agora, eu colocaria em julgamento... ou antes disso, desculpe, antes disso também proclamaria que, ao julgar parcialmente procedente, deram efeitos prospectivos o ministro Luiz Fux, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, e eu também daria efeitos prospectivos, ministro Dias Toffoli. E, em relação às verbas já recebidas, isso nós não discutimos durante o julgamento, então isso eu colocaria em discussão a partir da eminente relatora. Senhor presidente, eu continuo julgando uma ação de controle concentrado e, com todo o respeito às compreensões contrárias, eu mantenho meu entendimento, que é exatamente aquele que eu expressei e todos e que está proclamado. Aqui, quase na integralidade, expressaram. Uma pena, sempre que eu não leio o voto, depois eu me arrependo, porque eu tenho todos os precedentes de todos nesta linha, né? Como se trata de uma ação de controle concentrado, e eu, por óbvio, não coloco em dúvida os dados fáticos que foram trazidos, mas eu não tenho condições sequer de aferir, e estou assim até com o coração apertado, pensando nos outros todas aquelas ações de que eu fui relatora, de que Vossas Excelências foram relatores, onde nós não fizemos. E nunca me passou pela cabeça que alguma dessas pessoas eventualmente atingidas pudesse ter que devolver alguma coisa. Eu estou todos os dias aqui julgando no sentido que não tem que devolver aquilo que foi recebido de boa-fé. Mas onde que eu julgo isso? Os mandados de segurança. Nunca, numa ação de controle concentrado, eu vou ressalvar aqueles eventuais, com todo o respeito. Então, eu mantenho, presidente, como trouxe o julgamento, porque foi assim. Não é não são 2 nem 3 precedentes, são inúmeros precedentes. Só da minha relatoria, na linha dos outros, todos os julgamentos, tem 4 ou 5, se bem me recordo. Por outro lado, a alteração constitucional que foi feita no Paraná já faz com que não mais se preveja este pagamento a governadores. E ainda, né, presidente, não tem nenhum governador que eu saiba que aqui esteja nessa situação calamitosa. São pensionistas, né? E, relativamente, eu não saberia dizer se há mandatos que foram exercidos por 4 anos ou por um período superior, porque se trata de um mandato político, né? Então, há realmente uma benesse que o Supremo entendeu inconstitucional. Eu continuo me restringindo ao que fiz, julgando procedente em parte, porque a ação ela se direciona ao dispositivo que hoje já está revogado e a 2 leis estaduais, por arrastamento, que foram as leis que estenderam estipularam as pensões. E uma delas tem 2 dispositivos, como eu disse, e o arrastamento não alcança um dos dispositivos. Por isso, com todo o respeito, eu fico como votei, presidente. Pois não.
Pergunto se a algum colega... Presidente, Pois não, ministro Alexandre. eu talvez não tenha entendido, mas eu, no meu voto, eu declaro inconstitucionalidade, só que eu modulo efeitos ex nunc, daqui para frente. Eu faço essa modulação, não prospectivos, obviamente, mas daqui para frente, ou seja, se corta a partir de agora, não se devolve nada. Porque se não fizermos a modulação, os efeitos naturais são ex tunc. Ex tunc, mas é porque todos os outros nós julgamos nessa linha. Mas acho que todos os outros nós modulamos também, ex nunc. Não, nenhum nós modulamos. Mas, Ex enfim, nunc. Vossa Excelência vota para efeitos ex nunc. Ex nunc. Ministro Luiz Roberto Barroso. A minha manifestação é que seja a partir de agora, de forma alguma devolver nada. Agora, se Vossas Excelências entenderem que se deva explicitar nesse aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade em explicitar. Com efeitos mas ex nunc. O pressuposto do meu voto é exatamente que nada tenha que ser devolvido. É daqui É por para isso frente. que eu coloquei o debate em etapas diferentes. Exatamente. Porque uma coisa são os efeitos ex nunc. Se nós decidimos pela inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, as pensões concedidas permanecerão. Diferentemente, é a discussão relativa à devolução. O entendimento que a presidência colheu, posso ter entendido equivocadamente, foi que não houve número de votos suficientes para a modulação com os efeitos ex nunc. Por isso que, separadamente, eu coloquei a discussão relativa aos efeitos de pagamentos já ocorridos. E aí eu explicito o porquê que eu fiz. Porque alguns colegas mencionaram isso, questão de segurança jurídica a partir do voto do ministro Luiz Fux, e porque, enquanto uma decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria objetiva, mas que nós todos sabemos que atingirá questões subjetivas, evitar que essas discussões se repitam em ações que, eventualmente, estejam já em curso na Justiça, como foi citado, ações populares ou ações civis, ou futuras ações de ressarcimento contra essas pessoas ou seus herdeiros, pelo que já receberam no passado. Haja vista que a jurisprudência sedimentada dessa Corte em matéria de mandado de segurança, como a própria eminente relatora já destacou, é que aquilo que é recebido de boa-fé, e o Tribunal de Contas da União também placita esse entendimento, que aquilo que foi recebido de boa-fé não há que ser devolvido. Então, a partir disso, é que eu coloquei em debate separadamente e posteriormente a questão relativa aos efeitos, não com efeitos ex nunc ou ex tunc, porque aí precisaríamos de 8 votos para dar esse efeito, e não alcançamos 8 votos. Presidente. Em relação a efeitos ex nunc, não. Acho que sim, porque 8 votos, não. se há 4 votos prospectivos, se houver mais 4 votos ex nunc, prevalece o ex nunc, porque o prospectivo é mais do que o ex nunc. Presidente. Está contido, exatamente. Presidente, Vossa Excelência me permite, Mas foi o voto de Vossa Excelência, o voto do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Roberto... Eu não votei ainda sobre modulação. Sobre modulação? Não. Senhor presidente. Tem direito de votar. Presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, eu me manifestei, e tenho certeza que Vossa Excelência também, nos estritos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Portanto, não é absolutamente estranho a atividade normal deste plenário que se module com fundamento nesse dispositivo legal. O que diz esse artigo? Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Portanto, esse artigo permite não só que nós modulemos a nossa decisão do ponto de vista temporal, mas também que nós possamos restringir os efeitos,
como nós, pelo menos na minha proposta, e creio que, segundo a proposta do ministro Fux, nós estamos restringindo os efeitos dessa nossa decisão de inconstitucionalidade para que não atinja as pensionistas que recebem esse benefício há décadas. Exatamente, mas não alcançou 8 votos. Perfeito, não alcançou. Isso. Mas é só para dizer que nós não estamos inovando. Há duas questões diferentes aqui. A primeira diz respeito a não ter que devolver o dinheiro. Sim. A segunda diz respeito a só valer para frente. Ambas são modulação, é verdade. São modulações. O que acontece é que a não devolução do que foi recebido de boa-fé se enraizou tão profundamente na jurisprudência que a gente já nem considera mais isso modulação. Mas, na verdade, porque, pela teoria da nulidade, se a gente está declarando inconstitucional, em rigor, nenhum efeito válido deveria ser admitido. Portanto, deveria devolver. Se a gente entende que não tem que devolver, e eu entendo que não tem que devolver, é verdade que, quanto a esse ponto, eu estou modulando também. Portanto, a modulação para não ter que devolver tem o meu apoio. A modulação para valer apenas daqui para frente não tem o meu apoio. Por isso que eu proclamei que era julgado parcialmente procedente a ação nos termos do voto da relatora à unanimidade e que haviam votos. Naquele momento eu proclamei o voto do ministro Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o meu próprio para efeitos futuros. Mas depois eu coloquei em discussão exatamente esse outro ponto, para evitar debates jurídicos. E aqui eu penso que não são necessários 8 votos nesse sentido. Presidente, só para nesse aspecto, eu penso que seriam necessários 6 votos presidente. Relativa à devolução. Este é um caso em que nós declaramos a inconstitucionalidade. Sim, mas em relação ao recebimento de boa-fé. Mas sim, é uma modulação. Acho que precisa 2 terços, mas acho que tem 2 terços. Mas acho que precisa, porque se a gente declarou inconstitucional, mas não mandou devolver, na verdade, nós não estamos invalidando tudo o que aconteceu no passado. E para você permitir efeitos válidos à norma inconstitucional do passado, você tem que modular, não tem alternativa. Presidente, 2 coisas. Primeiro, a declarada inconstitucionalidade de uma lei, nós temos 2 consequências básicas. Uma é a cessação da ultratividade. Portanto, a norma deixa de ser aplicada doravante. E a possibilidade de retroação, se houver essa possibilidade. Ao dizer que não tem que devolver, nós estamos determinando que cessa a ultratividade e que isso é bastante. Portanto, não se aplica doravante, mas também não tem consequência em relação. E para isso tem 8 votos. Portanto, tem 8 votos. Essa questão está... Eu gostaria de saber quais são os 8 votos. A relatora não quis entrar nisso. Inclusive da relatora. Sim, porque Vossa Excelência disse que não entrava nessa questão. Não, mas eu já tinha afirmado com todas as letras que não havia a menor necessidade, apenas entendi que não havia necessidade de explicitar, porque tenho aqui 8 ou 10 precedentes em que nenhum se explicitou, e para mim era muito tranquilo. Vossa Excelência não estava... Inclusive da colocação que fez agora o ministro Luiz Roberto, que nós já estamos tão acostumados a entender que aquilo que é recebido de boa-fé não exige modulação expressa, que nós não... Não fui eu. Mas Vossa Excelência não se opõe, então, a esse entendimento. Não só não me oponho... Então, aí há 8 votos. Que não havia ao meu voto nesta linha. Achei que não havia necessidade de fazer uma parte dispositiva diferente de todas aquelas que este plenário tem feito. Mas não tem eu penso que é importante, ministra Rosa, porque se evita essa discussão em outras ações individuais, sejam ações populares, ações civis, ações de regresso que a própria Procuradoria do Estado do Paraná teria que propor por dever de ofício, em razão de não explicitação deste ponto. Mas, na medida que Vossa Excelência concorda com os debates ocorridos, eu penso que aí realmente há 8 votos. Nesse sentido, então, fica registrado que, em relação à declaração de inconstitucionalidade realizada, ela não atinge os pagamentos realizados até o julgamento dessa... Presidente. Pois não. Submetida a matéria, fico vencido, até por coerência. Pois não. Entendo que uma lei contrária à Constituição Federal é natimorta. Ela é natimorta. E não pode produzir efeitos.
Não agasalho, presidente, apostando-se, inclusive, na morosidade da justiça, a inconstitucionalidade útil. E aqui nós não estamos a cogitar de situação concreta de peões de obra, mas de ex-governadores e aqueles que tiveram, segundo o texto pretérito revogado já da Constituição do Estado do Paraná, tiveram reconhecida pensão. Por isso é que peço que Vossa Excelência registre o meu voto no sentido de indeferir, ou no sentido de não assentar, porque continuo julgando o processo objetivo, não assentar desnecessidade de devolução das quantias. E Vossa Excelência mesmo apontou que podemos ter ação popular em curso, podemos ter providências já tomadas no âmbito jurisdicional pelo próprio Estado. E agora, se simplesmente assentarmos que não ficam aqueles que receberam quantias obrigados a devolver o numerário, nós estaremos nos substituindo aos juízes competentes para essas ações. Vamos deixar que as situações concretas sejam dirimidas no campo propício, que não é aquele revelado pelo controle concentrado de constitucionalidade. Eu já até havia registrado o voto de Vossa Excelência no sentido de não acompanhar, neste ponto, a maioria formada, inclusive com quórum de maioria qualificada de 2/3. Fica, então, registrado. Eu anuncio, então, a suspensão da sessão para o intervalo regimental.